E aí, pessoal, às vezes um simples treinamento indica um grande problema. Soluções é verdade, mas problemas. Em um treino do Grêmio, nós precisamos relatar uma goleada que escancara uma dificuldade que nós já deveríamos ter resolvido. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, ela, a placa MDF do símbolo do Grêmio, uma placa em alto relevo que você compra aqui, direto no WhatsApp, exatamente, entra no WhatsApp da descrição e tenha em casa a placa, várias eu diria, você escolhe, tem até placa retrô em MDF, um produto exclusivo e claro, um produto licenciado oficial do Grêmio. Aqui na descrição você tem um link. O link leva para o WhatsApp e lá eles vão lhe atender. Lembrando, MDF, alto relevo, sensacional para você ter na churrasqueira, para você ter em casa, para você ter no quarto, para você ter em qualquer lugar próximo do Grêmio. E comprando, claro, você estará ajudando o Grêmio, porque, como eu disse, é um produto licenciado oficial do Tricolor. Gente, vamos lá. O técnico Renato tem um hábito no trabalho, há muito tempo ele faz isso. Na reapresentação do pós-jogo, ele coloca coletivo em forma de jogo para fazer com que os atletas que não estiveram muito tempo no jogo tenham um ritmo de jogo. Isso é uma lógica do Renato. O Renato sempre faz isso. Desde o primeiro período dele lá no Grêmio em 2010, ele sempre utilizou. E ele fez a mesma coisa num treinamento do Grêmio no início dessa semana. Ele criou um time titular, ou melhor, os reservas que não tinham atuado com alguns jogadores, e o time de transição, colocando os meninos para jogar. E o resultado foi uma goleada do time de transição. Quando eu ouvi essa história, porque o jogo muitas vezes ele não é um 90, assim, ele é um jogo com muitas trocas e tal, eu fui, cara, tá tudo muito bonito. Mas como é que foi esse jogo? Comecei a perguntar para a reportagem. Perguntei para a reportagem da Band, perguntei para a reportagem da Rádio Pachola. Disse, cara, o que aconteceu? Fui buscando informações. E mais ou menos montando uma ideia de escalação e tal, nestes dois times. E aí tu te apavora. Tu te apavora. O time reserva, que tomou 4-0 do time de transição, eu vou repetir, não foi 0,5-0, não foi 1-0 gol de pênalti, foi 4-0. Esse time tinha Grando no gol, Léo Gomes era o lateral direito, Natan era o zagueiro central e Bruno Alves, que será titular no jogo do final de semana, era o quarto zagueiro. O lateral esquerdo era Nicolas. A zaga, 2 dos 4 titulares até ontem. O meio-campo abria com Thiago Santos, Lucas Silva e aí Pedro Lucas como meia por dentro. Na extrema direita o Gabriel Silva, na frente o Elkson e na esquerda o Guilherme. Aí tu vê aqui, o Bruno Alves é titular ou foi titular por muito tempo, será titular no final de semana. O Nicolas da mesma maneira. O Thiago Santos e o Lucas Silva são jogadores que abriram o meio-campo do Grêmio, que foi rebaixado no ano passado. O Guilherme era titular até ontem. O Elkson pedindo passagem aí para ganhar mais oportunidades. Aí os meninos, o Pedro Lucas, o Gabriel, o Natan e o Léo Gomes, que está voltando de lesão. A pergunta que eu fiz é o seguinte, tá tudo muito bonito, mas qual é o time que enfrentou esse time? A lógica é essa. E olha só, Adriel é o goleiro do time de transição ou terceiro time. O Rodrigo Ferreira foi o lateral direito. O Gustavo Martins foi
um dos zagueiros, com o Heitor sendo outro. Os laterais, o Cuiabano atuou por um tempo, o Thiago Rosa atuou por um tempo. Os volantes, nós tivemos o Fernando Henrique, nós tivemos o Velasco, nós tivemos o Ronald. Time de transição. Aí nós tivemos o Emerson, que fez 2 gols, o Vini Paulista, que fez 2 gols também, e o Kevin Quejado, o centroavante, o grandalhão, o colombiano. Ou seja, um time de meninos que vai para um treinamento que deveria mostrar também um engajamento importante dos atletas, e ele termina 4-0. 2 do Emerson, muito citado pelo Renato em algumas situações, inclusive entrando em jogo, e 2 do Vini Paulista, que parece ser cadeira cativa do time de transição, porque ninguém bota o Vini Paulista para jogar no time principal, o que é um absurdo. O Vini Paulista é melhor que o Janderson, o Vini Paulista é bom jogador, e o Grêmio parece deixar ele aí esperando que venha alguém que leve o jogador e que faça ele carreira em outro lugar. Aqui um meio-campo que tem o Fernando Henrique, que estava esquecido até pouco tempo, que o Renato recoloca na discussão do Grêmio. O Ronald, que é menino, tem 19 anos. O Velasco, que é um dos colombianos altos. Aí tu tem o Cuiabano. Mas esse time não pode tocar 4 no time que eu falei. E aí entra, e aí por isso é que eu falo de escancarar as dificuldades e os problemas do Grêmio, é que aqui se posiciona e se coloca uma grande dificuldade. Uma grande dificuldade, que é o grupo do Grêmio. O grupo. Aí vai dizer, pô, CCD, tu tá sendo muito exigente para um treino. Não. É no treino que as coisas acontecem. É no treino que tudo se vê. É exatamente no treino que a gente aprende como que o Grêmio deve ou não fazer a montagem do trabalho para o ano que vem. É exatamente aqui. Eu poderia tranquilamente dizer, o Cuiabano vai jogar no ano que vem. Vai, ele estava no time que ganhou, inclusive. Aí tu pode dizer, pô, Gustavo Martins está ganhando minutagem. Que legal. Agora, eu não posso dizer isso do Lucas Silva e do Thiago Santos. Eu não posso dizer isso do Elkson. São jogadores que vão vencer os contratos em seguida. O Elkson vence no final do ano, os outros 2 no final do ano que vem. Eu não posso dizer o mesmo do Nicolas, que vence agora o contrato. O Bruno Alves também tem um contrato mais a longo prazo. A realidade é exatamente essa. A realidade é de um clube que não tem um grupo satisfatório e principalmente confiável. E isso se mostra também nos treinamentos. 4-0, com dificuldade e com o entendimento de que o Grêmio precisa muito mais do que 3 ou 4 titulares. O Grêmio precisa reformular tudo. E essa vai ser, com certeza, a principal tarefa do novo presidente do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.